maior de motos, hein? Será essa alta desenfreada, enlouquecida dos combustíveis? Já teve moto, Kleber? Faz tempo, mas já teve. Quando eu era garoto. Professor, ainda tem? Tem, só ando de moto. Muito mais econômico, né, professor? Muito mais. Eu tenho uma scooter elétrica que não gasta absolutamente nada. E pode isso, professor, atravessar o canteiro ali? De jeito nenhum. Aí não é um motociclista. A gente fala o seguinte, tem um motoqueiro e um motociclista. Esse que desrespeita a lei do trânsito é o quê, professor? Uma diferença muito grande, né? As pessoas veem um acidente de motocicleta, como ocorreu lá naquela estrada entre Chapada e Campo Verde, que vitimou o namorado daquela Carla Bora, né? Ele estava a mais de 200 por hora. Então, aí realmente é completa imprudência. E olha só, eu tenho visto muita imprudência, viu? Será o fato do combustível estar caro e acha que vai economizar por não ir até a rotatória, atravessar ali o canteiro? Será que é isso ou não? Ou é falta de responsabilidade? É a cultura de transgressão, né? Ele faz uma vez, ninguém fala nada, ele faz duas, faz três, até a hora que ele é multado. Então, atenção, acho que ainda 42 câmeras, elas são insuficientes para flagrar tantas, olha, quanto desrespeito no trânsito. Inclusive, vou até fazer uma denúncia aqui em relação à Avenida Arquimedes Pereira Lima. É impressionante, professor e Kleber. Sabe o que os motoristas fazem? Não é moto, não, é carro mesmo. Não tem aquele espaço lateral da via marginal, onde tem os estabelecimentos? Sim. É uma faixa exclusiva para pedestre, para ciclista. Eles atravessam ali para poder sair daquela fila de carros, que é tão rapidinho, não demora um minutinho para sair dali. Inclusive é um risco para os pedestres, viu? Porque eles passam com tudo para que ninguém possa, de repente, estar fotografando ali a placa do veículo. Muito desrespeito ali na Avenida Arquimedes Pereira Lima. Fica aí a bronca, então, para os agentes da CEMOB. Olha aí, a Avenida Arquimedes Pereira Lima. O trânsito é o outro agora, por conta das obras lá da Avenida das Torres. Então, o condutor tem um pouquinho mais de paciência. Não, além do mais, além da falta de segurança em relação a esse comportamento, tem um outro fator. Eles acabam destruindo todo o calçamento, que já não tem uma qualidade. Isso. É muito inferior àquilo que era preciso fazer e acaba, Kleber, esfarelando ali. Aquela obra foi muito mal feita na Avenida Arquimedes Pereira Lima. Praticamente já não existe mais a pista ali de ciclovia nem de pedestres e aí os motoristas acabam passando por onde não deveriam e destruindo ainda mais. Vamos para a última imagem, então, trincheira do Santa Isabel, movimento muito tranquilo aí, são apenas 6 horas e 5 minutinhos desta terça-feira. Gente, vai com Deus, vai com fé, bom trabalho, que tudo vai dar certo, né? A gente tem que começar a semana assim, cheio de energia positiva, porque agora já começo aqui com notícia, viu? Nós temos já aí ao vivo o repórter Daniel Santos. Nós vamos falar de um assunto muito delicado que já começou a despontar aí, já tem mais ou menos uns 30 dias, desde que falávamos aqui sobre 7 de setembro. Lembra do presidente da AproSoja Brasil, Antônio Galvão? Exatamente, aquele mesmo que teve aí um grande problema, não pôde nem mesmo se aproximar de uma certa distância aí, lá da esplanada dos ministérios. Então nós vamos saber outros desdobramentos agora desta história. E quem vai trazer para a gente os detalhes é o repórter Daniel Santos. Bom dia, Daniel, para você, para a sua equipe. Já está aí de prontidão em frente à Assembleia Legislativa e diz para mim, Antônio Galvão pode ser convocado para prestar esclarecimentos a alguma comissão parlamentar de inquérito? É isso mesmo? E se for isso, qual CPI seria então, Daniel? Bom dia, Luciana. Bom dia para você que está aí acompanhando a notícia de frente. Bom dia para nossa bancada querida. Bom dia para toda a equipe aqui presente, para o pessoal da segurança aqui atrás também na Assembleia Legislativa. É a CPI da sonegação fiscal presidida pelo deputado tucano Wilson Santos, que sempre acompanha a notícia de frente lá de Chapada dos Guimarães nesse horário. O que acontece, Luciana? Imagine cifras. A gente colocou aqui fazendo uma continha por alto, né? Segundo o
jornal A Gazeta, 421 milhões de reais. Esse é o montante que a ProSoja teria recebido de 2008 a 2021, dão 13 anos. 13 anos. E esse dinheiro, segundo apurou o jornal A Gazeta, é oriundo de recursos públicos. Uma parte disso seria até do FETAB, o Fundo de Transporte e Habitação, esse fundo lá dos tempos de Dante de Oliveira, aqui em Mato Grosso. Pois bem, o Wilson Santos apresentou um requerimento, teve um pedido, uma ausência por conta de um deputado que representa o agronegócio, teve essa ausência. O Wilson Santos achou por bem esperar um momento mais oportuno, mas essa convocação ela já foi realizada, já foi feita e, ao que tudo indica, Antônio Galvão deverá sim comparecer aqui à Assembleia Legislativa até para explicar melhor a utilização desses recursos, 421 milhões de reais. Aí vem aquela história de conversas de WhatsApp, né? Teve uma conversa de rede social, WhatsApp, em que o filho do Antônio Galvão discutia justamente isso, a obtenção de recursos públicos, o uso de recursos públicos. O deputado Wilson Santos, deputado experiente, ele também aguarda o encaminhamento de uma remessa de documentos, dos documentos que embasaram a decisão do Supremo Tribunal Federal para bloquear as contas da ProSoja. Segundo o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, a ProSoja estaria usando esses recursos para participar do que foi chamado naqueles dias de movimento antidemocrático. Os protestos, as manifestações de 7 de setembro, como você bem disse, Antônio Galvão teve de permanecer longe de Brasília, Luciana. Ao que tudo indica, nos próximos dias, essa casa aqui, ó, que já é movimentada no dia a dia, estará ainda mais nesta semana, viu, Luciana? Volto com você. Ok, Daniel, obrigada pelas informações. É isso aí, viu? Combinado. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com você novamente, trazendo outras informações. Agora, senhores, vamos tentar entender toda essa situação envolvendo aí a ProSoja Brasil. Kleber Lima, uma situação que saiu, né, da esfera política, incluindo também, como o Daniel trouxe aí à tona, né, relembrou a gente, do filho do próprio Galvão, que disse que existem supostos, tá, esquemas de corrupção, citou até mesmo a compra de um imóvel no valor de R$1,5 milhão e todas as ações de Antônio Galvão. E agora ele fica aí na mira da CPI. Diz pra gente, toda essa situação é delicada, Kleber, ou não? Pode ser esclarecida sem arranhões para a imagem da instituição. É possível isso? Olha, eu acho que o que a ProSoja hoje está vivendo é consequência dos atos inconsequentes do Galvão. Ele não representa, eu venho dizendo isso aqui, ele não representa os produtores de Mato Grosso, faz tempo. Botaram ele lá e falaram assim, olha, alguém precisa tomar conta daquilo ali. Botaram ele lá. E ele foi, inclusive, repreendido pelos produtores mais importantes, mais proeminentes, por esses atos aqueles atos que ele cometeu aí na preparação do 7 de setembro. Ele extrapolou, né? Extrapolou não é o que eu estou dizendo. A Procuradoria-Geral da República considerou que ele extrapolou, que ele passou a agredir instituições, a cometer crimes contra a Constituição da República, por isso solicitou a busca e apreensão na sede da ProSoja e na casa dele, da ProSoja Brasil e da ProSoja Mato Grosso e na casa dele. E solicitou que ele fosse impedido de se aproximar tantos metros do STF, da sede do STF lá em Brasília. Acabou que ele não pôde, ele ficou que nem aquele cabo eleitoral que comete crime, que apronta e no dia da eleição está preso, não pode nem votar. Foi o que ele fez, ficou de fora da festa que ele tanto queria que acontecesse. Esse é um ponto. Então, por que isso está acontecendo? Por culpa exclusiva do seu Antônio Galvão. É importante que fique claro isso para a gente não criminalizar todos os produtores, achar que isso é um comportamento de todos os produtores. É isolado, é do seu Antônio Galvão e mais alguns, né? Ele também não fala sozinho, ele representa aí uma parte. O segundo aspecto é o mérito dessa discussão. O dinheiro da ProSoja é público ou não é público? Essa que é a discussão.
E é isso que ainda está precisando ser esclarecido. Depois eu falo mais disso para não ficar muito comprida a minha participação. Tá, vou jogar então para o professor, aí voltamos para que você possa discorrer então em relação a esses valores, né? Professor Haroldo, por favor, externe aí a sua ponderação sobre o caso. O Galvão precisa ser ouvido, né? Ele precisa ser ouvido, as acusações são graves, de sonegação e renúncia fiscal. Ele terá ampla possibilidade de se defender com relação a essas acusações, né? Tudo que a gente pontuar aqui, antes de qualquer análise geral sobre aquilo que realmente aparece, né, pode ser de forma leviana. Eu aguardo e espero que realmente seja apurada por essa CPI, que é uma CPI importante, até porque nós estamos falando de praticamente R$500 bilhão que foram desviados, né? Estamos falando, ele é acusado de sonegação e renúncia fiscal, né? O Brasil tem hoje, só de renúncia fiscal, algo em torno de R$435 bilhões. Mato Grosso não é diferente, também tem muita renúncia fiscal em nosso estado, né? E com relação à sonegação, a última análise que eu levantei foi em torno de 3 a 4 bilhões de reais de sonegação aqui no estado de Mato Grosso, um levantamento feito pela Secretaria de Fazenda, né? Então, realmente é algo extremamente grave, independente de lado político, né? Até porque quando você tem sonegação, falta em áreas prioritárias, como educação, saúde, e ele precisa esclarecer. Eu acho que não só esses casos esse caso especificamente que veio à tona, por conta dessa possibilidade do Galvão ter financiado esse movimento no dia 7 de setembro, mas muitos outros, né? Muitas outras empresas, outros empreendimentos, muitas vezes, que acabam sonegando e não são rastreados, e deveriam ser, até porque quem sofre com tudo isso é a população, por falta de investimentos em áreas básicas como saúde e educação, como eu já havia dito. Kleber Lima, você disse algo, né, importante, e é o que pode, né, também ter aí uma condução mais específica. Esse dinheiro da ProSoja de fato é público? Então, Luciana, só para a gente entender, para o nosso telespectador entender o que é essa discussão. Hoje esse assunto é manchete do Jornal A Gazeta, então assim, quem tiver como, eu recomendo que leia, né, ou impresso ou pela internet, pelo portal Gazeta Digital, para se informar melhor sobre do que é que a gente está falando. O que a gente está falando é o seguinte: Mato Grosso instituiu um fundo chamado FETAB. Esse fundo é ainda do governo Dante Oliveira. O governador, o então candidato a governador, Blairo Maggi, Luciana, não sei se você já estava aqui em 2002? Não. Em 2002, o Blairo Maggi foi eleito governador. E era a primeira vez que um produtor de soja vinha para a política com o seu próprio CPF. Antes eles ficavam apoiando um ou outro candidato. Eles vieram para a campanha, o Blairo inclusive tinha 3% só das intenções de voto quando começou a campanha. E uma das grandes propostas do Blairo era acabar com o FETAB para os produtores. Olha, nós estamos colocando você lá, mas você vai acabar com o FETAB. Ok. Só que a hora que o Blairo chega no governo, em 2003, ele descobre que sem o FETAB, ele não ia ter dinheiro para investir. Nada, zero. Porque o dinheiro da fonte 100, da arrecadação própria do Estado, mal dava para pagar as despesas. Aí ele chama os produtores e faz um acordo. Ele conta isso, fala, olha, eu sem o FETAB eu não vou conseguir fazer estrada. Vocês não estão querendo estrada? Pois muito bem. Então nós vamos ter que manter o FETAB, mas eu prometo a vocês que o FETAB não vai durar para sempre. Vai durar por um período só, mas eu preciso. E nessa discussão foram feitos 2 acordos, Luciana. Um, de destinar uma parte do dinheiro do FETAB para as entidades da soja. Na época era a Fundação Mato Grosso, ainda nem era a ProSoja, pelo que eu me recordo. Então ficou assim, para cada tonelada de soja, hoje na lei está assim, para cada tonelada de soja que é movimentada, comercializada em Mato Grosso, paga-se 1,5%, os produtores pagam 1,5% para o IAGRO, que é o Instituto de Agricultura, não sei o que, da soja. E o IAGRO repassa esse dinheiro para a ProSoja. Fazendo uma conta de padeiro, Luciana, a safra 2020-2021 de aproximadamente 35 milhões de hectares. 1,5% da UPF, faltou dizer isso, paga 1,5% da UPF, da Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso, que hoje é de R$ 188. 1,5% de 188 dá R$ 2,80 e uns quebrados.
vezes 35 milhões de toneladas, a gente chega a uma soma de 99 milhões e uns quebrados. Eu acho até que, por essa conta que eu fiz, com base numa pesquisa ampla que eu fiz nos últimos dias sobre esse assunto, foi destinado para a ProSoja apenas no último ano 100 milhões de reais. Essa conta aqui de meio bilhão, de 2008 até hoje, para mim está furada. É muito mais que isso. Meio bilhão eles conseguiriam arrecadar em aproximadamente apenas 5 anos. Aí fica a discussão seguinte, o que eles alegam? A ProSoja emitiu uma nota na sexta-feira para dizer o seguinte, não, esse dinheiro não é público, nós não temos que prestar conta, porque ele é pago dos produtores para a entidade. É como um sindicato, um trabalhador que está em casa, pagar a contribuição do sindicato. O que a ProSoja está dizendo é isso. Porém, todavia, contudo, sempre tem um porém, né? Entretanto, o que é que acontece aqui? Essa contribuição da ProSoja está na lei do FETAB, a lei 7263 de 2000. Se está na lei, aí já vem o que os juristas chamam, se está na lei, então é público. E aí o seguinte, mais um detalhe para complicar essa explicação manca da ProSoja. Quem arrecada o dinheiro é a Secretaria de Fazenda. Você percebe? Então, assim, está na lei. A lei é que define, uma lei estadual que define esse 1,5% da UPF para a ProSoja. E quem arrecada o dinheiro é a Cefaz. E depois, ela, através de um convênio, ela transfere o dinheiro para o IAGRO. A Auditoria Geral do Estado fez um relatório sobre isso em 2018 e concluiu que, ainda que você compreenda essa contribuição como parafiscal, ou seja, é o Estado que arrecada, mas para um ente privado, por ser instituída por lei e por ser arrecadada pelo Tesouro do Estado, é sim obrigatório a prestação de contas, que haja transparência, e cita inclusive a Constituição que qualquer um que arrecadar, administrar ou guardar dinheiro público é obrigado a prestar conta. E aí entra a caixa preta dessa história. Porque... Pois é, mas aí tem uma dúvida nisso, uma dúvida minha, né, com relação à sua fala. O FETAB já existia desde a fundação da ProSoja, em 2005, porque se existia desde 2005, esse dinheiro é repassado, ou esse percentual é repassado à ProSoja como uma classe representativa, o volume é infinitamente maior de desvio de sonegação do que esse que está aqui. Então, o FETAB já existia ou não? Não, o FETAB é anterior. Existe anterior ainda? Desde antes, é o que eu estava explicando antes. O FETAB foi criado pelo Dante, 2001, 2002. Aí, quando o Blairo entra, é que ele começa a fazer esse acordo para destinar uma parte do FETAB. Para você ter uma ideia, enquanto 1,5% por tonelada, 1,5% da UPF por tonelada é repassado para a entidade, 10% é repassado para o Estado. Então, assim, o valor que é repassado para a ProSoja é 10% do que fica com o Estado, é muita grana, não é pouco dinheiro. Então, assim, o seu raciocínio está certo, é muito mais o dinheiro que eles já receberam, oriundo dessa contribuição, do que o que a gente conseguiu descobrir até agora. E aí não estou dizendo que o jornal está errado, não, é porque é uma caixa preta mesmo. Quer dizer, a ProSoja não fala quanto que ela recebeu, o Tribunal de Contas não fala quanto que ela recebeu, a Auditoria Geral do Estado, embora reconheça que falta transparência nisso, também não fala quanto é que ela recebeu. E aí, essa dúvida, a sociedade mato-grossense não pode mais conviver com essa dúvida. Não pode, porque assim, os produtores já ganham muito dinheiro com a produção de soja. É o que eu volto a dizer aqui, não é favor que eles estão fazendo para Mato Grosso, é um negócio para o qual eles têm muito incentivo fiscal. Então, assim, eles têm obrigação de prestar contas para a sociedade mato-grossense e agora brasileira, porque quem solicitou essas informações aqui, nas vésperas do 7 de setembro, foi a Procuradoria-Geral da República. Tá, mas não existe, Kleber. Aí eu estou só tentando raciocinar por que chegou nesse ponto aqui. Considerando que a ProSoja tem a sua fundação em 2005, né, e já existia o FETAB. O meu raciocínio é o seguinte, não houve conivência de ninguém nesse processo todo, do ponto de vista de balanço empresarial. A ProSoja, por ser classe representativa, precisa fazer um balanço. Esse balanço precisa ser auditado por alguém. A Assembleia deles, os próprios produtores, em tese, é quem... Mas o Tribunal de Contas não tem acesso a isso? Pois é, porque
no entendimento... Se é dinheiro público? Não Pois é. é, mas aí essa que é a discussão. Porque no entendimento deles não é dinheiro público. Olha, o dinheiro é meu que eu estou pagando para a minha entidade. Mas É se o ele produtor recebe que dinheiro paga. público? Pois é, mas aí é que está. Aí é que está o X da questão, a busilis que a Luciana fala. A contribuição é instituída por lei. Você imagina o seguinte, nós todos aqui somos filiados ao sindicato dos jornalistas. Ok? Então a gente quer pagar, a gente não é obrigado, mas a gente quer pagar um valor lá, R$100 por mês, para o sindicato. Para a empresa aqui, a TV Vila Real, descontar esse dinheiro, a gente precisa ir lá autorizar, expressamente, porque a lei sindical que existia caiu no Brasil. Então, não é obrigado. Ou seja, se essa contribuição da ProSoja está instituída por lei, ela tem sim dimensão pública. Esse é o ponto. E outra, quem arrecada o recurso é a Secretaria de Fazenda. Só um reparo que eu quero fazer, Haroldo, é o seguinte, a gente a acusação que existe não é de que tenha havido desvio do recurso público para a mão de terceiro, não é essa a discussão. Mas a falta de prestação de contas. E nem sonegação fiscal neste caso, não é isso. É a falta de prestação de contas de um recurso que supostamente é público e depois destinação, apropriação de parte desse recurso para fins políticos, que seria o que o Galvão está sendo acusado. Agora, essa corrupção na ProSoja, que seria uma corrupção dentro da entidade, foi trazida pelo filho do Galvão, pelo filho dele. Aí não foi Procuradoria da República, aí foi o filho dele, no grupo de WhatsApp, que falou, olha, papai, o senhor está falando um monte de coisa aí, mas o senhor pegou dinheiro da entidade para seu uso pessoal. Pois é, mas eu acho que essa CPI tem que apertar, inclusive, o Tribunal de Contas. Porque, uma vez que é dinheiro público, entendeu? Como é que pode a Secretaria de Fazenda identificar tudo isso e o Tribunal de Contas ser omisso nesse processo, omisso ou conivente nesse processo? Porque não existe outra interpretação que não seja essa. Você lembra o Wilson que eu falei... precisa ouvir o Tribunal de Contas. Com certeza. Você lembra que eu falei no começo? O Blairo foi eleito prometendo acabar com a FETAB. Vou acabar com isso aí, porque isso é bitributação. Até muito pouco, havia um receio do próprio governo naquela época de que o FETAB fosse inconstitucional. Aí eles fizeram um acordo com os produtores, um acordo, tá bom, nós vamos pagar, mas não vai pagar o valor que vocês querem, vamos pagar um pouco menos, e desse menos que nós vamos pagar, uma parte você vai devolver para nós mesmos, para a gente poder investir. Em tese, é válido, o princípio é bom. Nós vamos investir esse dinheiro em pesquisa, para a gente, melhoramento genético. Mas não é para transporte e habitação, FETAB? Então, mas aí eu vou até abrir um paralelo Inicialmente aqui, era, mudou. Depois teve até para a saúde. Tudo errado. Então, mas aí tem um paralelo aqui que você vai se lembrar, com certeza, porque foi no governo de Pedro Tax. Ele não criou o FETAB 2, o Estado iria gerir esses recursos e justamente para poder implementar na pavimentação de estradas e rodovias. Você lembra disso? Lembro, mas aí é que está, o 2 era para botar dinheiro na saúde. Porque na verdade é o seguinte, o grande problema disso aí é que a soja é isenta do pagamento de ICMS pela Lei Candir. Sim. Quando eu digo que não é favor que os produtores estão fazendo, que é uma atividade econômica que eles estão explorando e ganhando muito dinheiro, e não tem problema de ganhar dinheiro. Legalmente não tem problema nenhum, é lícito. E a Lei Candir é uma isenção fiscal aprovada em lei. Né? Só que aí é o seguinte, o Estado criou o FETAB para receber um pouco disso. Se fosse cobrado em ICMS, era muito mais. Era uma fortuna. O Mato Grosso era provavelmente o estado mais rico do Brasil, mais rico que São Paulo, pelo tanto de produção que a gente tem aqui no ICMS. Aí não pode. Aí os governos sempre recorrem, vão lá. E olha, nós precisamos pegar um pouco desse dinheiro para fazer estrada. Estrada, muito bem, que os produtores gostam. Nós precisamos de estrada para melhorar, inclusive, baratear o custo do frete, etc. Inclusive, teve um... E o Pedro, só um segundinho, o Pedro fez o FETAB 2 para tirar dinheiro. Ele já tirar dinheiro para a segurança e para a saúde. Aí depois criticado. acabou. Foi muito criticado. O setor não queria investir na saúde, porque já dizia que pagava uma carga tributária muito alta e ainda não tinha contrapartida de pavimentação, que ficaria, então, a responsabilidade para o próprio governo de Mato Grosso. Mas esse 2 já acabou. Não houve uma iniciativa, inclusive, do deputado Wilson Santos, de retirar 1% do FETAB para a saúde? Não teve alguma coisa nesse sentido? Foi a época. Teve, não teve? Foi a época, mas aí... Foi a época, não foi? Inclusive, ele estava sendo acusado de bitributação também. É uma confusão. Então, quando você pergunta, Haroldo, se é conivência ou não, existe sim um acordo tácito do poder público, do Estado, do Executivo, com os produtores. Tanto assim
E não é só a soja, viu, Luciana? Você que está em casa. É a soja, E o milho. é a madeira, é o feijão, é a carne bovina e é o algodão. O milho está fora? O milho eu não tenho certeza agora. Mas Porque me a parece ProSoja é soja e milho. sim. Então, se for, tá dentro. São os grãos, são os grãos. Então, assim, mas esses outros setores também, cada um tem um percentual diferente. Então, assim, se só um está com 500 bilhões, ou 100 milhões ano, como a soja é o maior, vamos supor aqui que os outros são menores. Você está falando em 500 milhões por ano, se você considerar todos os setores. É muita grana, é meio bilhão por ano. Por isso que você vai ali no prédio do Iagro, é um prédio suntuoso, lindo, maravilhoso, bonito. Imagine você a conversão disso em ações sociais, por exemplo. Não ia ter fila de ossinho. Não ia ter fila de ossinho. Esse é o X da questão. Entendeu? Vamos então, gente, muitas mensagens chegaram aqui e esse momento é para você, já fica aí o WhatsApp, para você fazer esse bate-papo, esse momento de interação conosco. Vamos lá, a primeira mensagem então. Por que só agora descobriram que a ProSoja tem que prestar contas ao Estado? Só porque ela apoiou o Movimento Brasil, ela sempre apoiou políticos, inclusive do PT, e ninguém disse nada. Bom dia, bancada. Partindo do princípio da análise do Kleber, todos os sindicatos e associações representativas de classes do serviço público deveriam prestar contas ao governo, pois a contribuição está na lei e o órgão arrecadador é o Estado. Bom dia, bancada. Sobre a ProSoja, não conseguiram provar nada sobre o envolvimento deles com o 7 de setembro. Estão cavando a vida para achar os podres. Eita, perseguição política escancarada. Depois falam em democracia. Para a justiça ser feita de fato, vamos fazer o ladrão e seus filhos devolverem o que roubaram do país e que o ladrão volte para a cadeia. Depois disso, podem partir para o caça às bruxas. Olha só, gente, para terminar aqui esse bloco, vou mostrar então essa bela imagem aí, dando um bom dia, Leila, lá do Quilombo, em Cuiabá. O sol, que imagem belíssima, obrigada, viu, por esse magnífico registro. Bom dia para você, Leila. Bom, gente, mas nós vamos ainda continuar falando muito da ProSoja, até porque está começando agora, né? Vamos ver então os esclarecimentos do presidente da ProSoja Brasil na CPI aí, que justamente é sobre a renúncia e sonegação fiscal. Então, ou seja, começa agora, né? Um novo capítulo e vamos poder trazer aqui para você em primeira mão, ponto a ponto, de todos esses desdobramentos. Bom, gente, agora são 6 horas e 29 minutos. Eu vou chamar o intervalo porque na volta nós vamos lá para a Assembleia Legislativa mais uma vez, mas vamos falar aí da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Daqui a pouquinho a gente volta.